O apóstolo Paulo escreveu: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também sua própria divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Nós estamos aqui em meio à natureza. Deus criou tudo isto em 6 dias e ao 7º descansou. Por isso o sábado é símbolo da nossa criação. Jesus Cristo passou 33 anos nessa terra. Foi crucificado numa sexta-feira e passou todo o sábado na sepultura e ressuscitou no domingo pela manhã. Por isso o sábado também é símbolo de redenção. No programa Bíblia Fácil de hoje, nós aprenderemos um pouquinho mais a respeito do mandamento esquecido. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, esse programa semanal de estudos da Palavra de Deus, e eu quero convidar você para se envolver nesta que é a maior campanha nacional de estudo da Bíblia. Nós temos aqui no nosso auditório amigos, convidados especiais que têm participado conosco ao longo dessas semanas e milhares de pessoas em casa participando desse estudo através do nosso guia. Nós temos um guia todo especial para oferecer a você. Esse guia de estudos é o guia do Bíblia Fácil, contendo os 18 temas que nós estamos abordando aqui ao longo destas semanas. Esse material é inteiramente gratuito e você pode solicitá-lo através do blog. O nosso endereço na internet é www.novotempo.com/bibliafácil. Você pode ligar em horário comercial para Novo Tempo. Nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121, ou você pode enviar uma carta também para o nosso endereço em Jacareí. E então vamos enviar esse material para a sua casa, para que você acompanhe conosco aqui essas gravações e esse momento de estudo da Palavra de Deus. O grupo está muito animado para começarmos mais um momento de gravação. E quem são os mais doces dos participantes aqui do nosso programa? Eu, João, mais quem? Tairine, quem mais? Ludmila, Cleide, porque nós essa semana estamos envolvidos aqui no Cevisa, num local que é muito especial, que cuida de nossa saúde, e nós já passamos por um tratamento que é a base de fubá e mel. Por isso estamos doces, né? Quem não passou aí no tratamento? Não foram ainda, né? Então vocês estão convidados a fazer parte desse tratamento, que é de limpeza de pele, certo? Estamos prontos para mais um estudo e o tema que hoje nós vamos abordar é um tema importantíssimo. Quem sabe o tema de hoje é um dos temas mais controversos da cristandade. E nós vamos mais uma vez buscar na Bíblia a compreensão da vontade de Deus para a nossa vida. O tema que nós hoje vamos estudar fala a respeito do sábado, esse dia da semana. O que há de tão extraordinário nesse tema, nós iremos compreender. Mas antes de começarmos, como o nosso bom hábito é sempre orar, nós vamos orar para que Deus nos ilumine nesse momento de estudo. A você que nos acompanha em casa ao longo dessas semanas, eu quero convidar você também a tomar a sua Bíblia. Todas as vezes que você se assentar para participar desse momento especial, tome a palavra de Deus em suas mãos. Sabe por quê? Porque há poder nesse livro. Quando nós o abrimos, Deus está falando conosco. E se você quiser ter sabedoria para saber como viver em todos os aspectos, esse livro tem a resposta para você. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e a orar junto conosco. Vamos fechar os olhos? Pai Santo, muito obrigado pela oportunidade que estamos tendo de tirarmos um tempo para estudarmos a Tua Palavra. Estamos aqui mais uma vez para ouvirmos a Tua voz. Nós queremos te suplicar que, ao abri-la, em cada página, em cada verso que nós lermos, nós possamos ouvir a Tua boca a nos falar.
Nós queremos compreender a Tua vontade para a nossa vida, nós queremos compreender o plano que o Senhor tem para todos nós, porque o nosso desejo um dia é estarmos no céu contigo. E esse livro é o mapa que nos guiará até lá. Por isso, abençoa-nos mais uma vez nesse estudo, por Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, vamos juntos nessa viagem mais uma vez. Por falar em viagem, além de advogado, eu fiquei sabendo que o Júnior também é piloto de avião, né? Mas isso é uma história que eu vou contar em outra semana, tá bom, Júnior? O texto que nós vamos ler agora encontra-se no livro de Gênesis. Abra sua Bíblia logo no primeiro livro e no capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. A pergunta formulada, onde vamos ter a resposta no texto, é: na semana da criação, o que Deus fez no sétimo dia? E o texto é Gênesis 2, leremos dos versos 1 ao 3. Leio assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Existem 3 expressões nesses versos que eu queria destacar com vocês. O sábado é o sétimo dia da semana. Isso em português é muito fácil, né? Você tem uma segunda, uma terça, e não poderia haver um segundo dia sem um primeiro. O domingo é o primeiro dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sétimo dia da semana é o sábado. Mas nesse texto, 3 coisas se destacam com relação ao sábado. Você que nos acompanha em casa, tente perceber quais são elas. Primeiro, a Bíblia diz assim: havendo Deus terminado sua obra no sétimo dia, descansou. Este é o primeiro verbo que eu queria analisar com vocês. Deus descansou. Segundo verbo, Deus não só descansou, diz o versículo 3, que Ele abençoou. E o verso 3 também diz que Ele santificou. Todos os dias da semana são bons? Sim. Não tem nenhum dia da semana que é ruim, porque foi Deus quem criou a semana. Mas qual foi o dia que Deus descansa, abençoa e santifica? O sétimo. O que significa Deus descansar? A pergunta para vocês é: Deus se cansa? Não, Deus não se cansa. O profeta Isaías, no capítulo 40, ele vai dizer assim: o Senhor não se cansa e nem se fadiga. Deus não se cansa. Por que Ele descansou se não estava cansado? Alguém tem uma ideia? Apreciar a obra dele. Me ajuda então, Jatir. Tá ligado? Para apreciar a obra dele. Para que nós apreciássemos a criação? Muito bem, esse é um ponto. Um outro ponto importante, que Deus, além de descansar, sem estar cansado, por isso deu o exemplo, e apenas para refrescar a memória, Jesus Cristo não foi batizado? Nós não somos batizados para ter a remissão dos pecados? Ele tinha pecado? Não. Por que ele foi batizado? Para dar o exemplo. É a mesma questão do sábado. Ele descansa para dar o exemplo. Deus fez uma outra coisa. Deus, além de descansar, Ele colocou sua bênção. Ele abençoou. Nesse dia há uma bênção especial. Por que é uma bênção especial? Porque é um dia separado não apenas para o descanso físico, mas para o descanso mental, para que nós estejamos com nossa família, para que nós deixemos as coisas seculares de lado. E Deus fez uma terceira coisa: Ele santificou. O que significa santificar à luz da Bíblia? Ele separa. Santificar quer dizer isso, separar para uso sagrado. Deus separa o sábado para usá-lo de forma sagrada. Como? Semanalmente Ele vem para se encontrar com suas criaturas. E quando Deus entra nesse tempo, e por isso o tempo do sábado é sagrado, porque Deus entra nele para encontrar com seus filhos, nós temos aqui a união do divino com o humano e a santificação desse momento, desse encontro, desse dia especial.
Tarine, você tinha uma pergunta? Mas por que que as pessoas que guardam o sétimo dia começam da sexta-feira a partir do pôr do sol e até o sábado ao pôr do sol também, e não de meia-noite a meia-noite, que seria o sábado, tipo um dia? Ok, muito boa a sua pergunta. Hoje nós está convencionado de que o dia começa à meia-noite, não é isso? Deu meia-noite, começa um novo dia. Mas nem sempre foi assim. E biblicamente não é assim. Abra sua Bíblia em Gênesis, aí no capítulo 1 mesmo, logo quando Deus criou o mundo. Olhe para o versículo 8, por exemplo. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o quê? O segundo dia. Olhe para o versículo 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o quê? E assim vai ser a semana inteira. A expressão do Gênesis é: houve tarde e manhã. Tarde e manhã. O que quer dizer a palavra tarde nesse contexto? É o entardecer, a parte escura. Manhã, o radiar do sol, a parte clara. Então, à luz da Bíblia, o dia não começa à meia-noite. Ele começa ao pôr-se o sol. É por isso que você entende agora, porque aqui em Gênesis capítulo 3, Deus vinha se encontrar com Adão e Eva todos os dias, na viração do dia. Olhe, por exemplo, Gênesis capítulo 3, versículo 9. Versículo 8, melhor. Gênesis 3, 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim do Éden, em que momento? Pela viração do dia. Sabe que momento era esse? Era o momento que estava começando a anoitecer, começando um novo dia, ao pôr-se o sol. Não apenas isso, se você for um pouquinho para frente, em Levítico, vá para o terceiro livro da Bíblia, Levítico capítulo 23, dê uma olhada no versículo 32, na página 90. Página 90, logo no início da Bíblia. Aqui eu estou dando uma paginação de uma Bíblia que estamos usando aqui, mas você usando a sua Bíblia em casa, eu não sei qual é a paginação. Mas Levítico é o terceiro livro da Bíblia. No capítulo 23, verso 32, assim diz a Bíblia: sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma, aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. De uma tarde a outra tarde. Então, o sábado deve ser observado como um dia santo, não da meia-noite da sexta à meia-noite do sábado, mas ao pôr-se o sol na sexta-feira, até o pôr-se o sol no sábado. Porque, biblicamente, o dia começa no pôr do sol. Meia-noite é uma convenção que, historicamente, ganhou lugar, mas não é assim na Bíblia. Um outro detalhe. Abra sua Bíblia em Êxodo, volte um livro e vamos para o capítulo 20, onde aparecem os 10 mandamentos. Aqui está o versículo 9. O 8, 9 até o 11 é o quarto mandamento. E o versículo 8 vai dizer, na página 54, Êxodo, capítulo 20, versos 8 em diante: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Verso 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Verso 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, como nos diz o quarto mandamento. Até aqui está claro para vocês? Pastor, isso não é coisa do Velho Testamento? O sábado não é uma doutrina veterotestamentária? Jesus Cristo, quando ele veio, que dia ele respeitou? Será que ele continuou a santificar o quarto mandamento, o sábado, ou ele instituiu um novo dia santo? Vamos para o Novo Testamento, para o Evangelho de Lucas, onde nós vamos encontrar resposta para essa pergunta.
Você que está nos assistindo, por favor, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 4. Vamos ler primeiro o versículo 16. Aqui em Lucas, capítulo 4, verso 16, nós temos a prática de Jesus com relação à santificação de um dia da semana. E a pergunta é, o sábado apareceu no mandamento, na criação do mundo, e Jesus guardava o sábado? Lucas 4,16, encontrado na página 51, aqui do pessoal que está aqui no auditório. Assim diz o verso 16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus foi à sinagoga. A sinagoga era a igreja dos judeus. Era a igreja dos judeus e ele foi ao sábado na igreja. Olha para o verso 31, mesmo capítulo, verso 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava em que dia? O sábado foi um dia separado por Cristo para ir à igreja, para ensinar, para fazer milagres. E o Novo Testamento vai registrar pelo menos 8 ou 9 milagres que Jesus realiza no sábado. Jesus disse que o sábado é um dia lícito de se fazer o bem. Então Jesus manteve a santidade do sábado. Sim, Jatim? Melhor, quem vai perguntar é a Josi. Ô pastor, uma dúvida. Sim. Como recentemente eu estou acompanhando, estou convivendo um pouco mais com vocês adventistas, tem alguns fatores que me intrigam muito. Sim. Em relação ao sábado. Uhum. Porque eu vejo o seguinte, eu vejo que, como uma das passagens bíblicas nos diz que o nosso corpo é um templo sagrado de Deus, certo. Porque nós somos criação de Deus. Se o sábado deve ser reservado para orarmos, para nos dedicarmos a Deus, a toda a obra de Deus, por que então que para vocês nós não devemos fazer caminhada ou correr ou cuidar do corpo nesse dia sagrado, sendo que o nosso corpo é uma criação de Deus? Nós estaríamos cuidando da criação do Senhor. Ok. Na realidade, alguns conceitos que as pessoas têm com relação à forma com que os adventistas observam o sábado é mais um resquício da compreensão judaica do que adventista. O adventista não tem nenhum problema em caminhar ao sábado. Tanto é que a orientação que nós damos na igreja é que o sábado deveria ser usado também para se passar em meio à natureza com a família. Lembra que nós estudamos aqui de que Deus se revela de 3 formas? Falamos que Deus se revela através da natureza, de Jesus e da Bíblia. A natureza revela quem é Deus. E o Jati já comentou de que nós deveríamos repousar o sábado para lembrar que Ele é o Criador. Então, a ideia de que eu não posso caminhar no sábado, essa é uma ideia judaica. Porque o judeu, nos tempos de Cristo, ele não andava mais de 1 quilômetro no sábado. E ele cria que isso era pecado. É muito simples. Basta você me mostrar na Bíblia aonde que diz que caminhar 1 quilômetro é pecado. Não tem isso. Os adventistas não ensinam isso. O que acontece é que alguns, às vezes, confundem a forma como os adventistas guardam o sábado com os judeus. Então, os judeus faziam isso. Pelo contrário, nós devemos estar em meio à natureza. Agora, o sábado é um dia especial para estar com a família, em meio à natureza, na igreja. Então, essa é a compreensão correta. E o próprio Cristo, veio para trazer esse significado de novo do sábado para nós. Ok? Ok, pastor. Agora sim, pelo convívio que eu estou tendo atualmente com alguns adventistas, eu posso dizer que com vários, inclusive chegaram a me recriminar porque eu queria andar no sábado. Eu estava combinando com algumas pessoas para fazer uma caminhada e no final alguém chegou e disse, sim, e amanhã? Iremos guardar o sábado? Vamos esquecer essa história de caminhada? Aí eu disse, nossa, eu não acredito que uma caminhada seja algo que estaria infringindo o sábado, né? E de fato você está certo. Então, se alguém deu essa ideia para você, esse alguém está fazendo sem o apoio bíblico. Então, a gente tem que aprender a separar bem as coisas. Obrigada. Okay? Agora, dessa forma, eu acho mais
Pois bem, vamos aprender um pouco mais a respeito desse tema. Falamos um pouquinho, eu acho que na nossa última semana ou penúltima semana, sobre a importância de Maria com relação ao ministério de Cristo, ao nascimento dele, ao ministério dele, ao ensino dele. Uma pergunta: que dia respeitava a mãe de Jesus? Será que Maria guardava o sábado? Será que Jesus aprendeu a guardar o sábado com Maria, sua mãe? Vamos ler o que a Bíblia diz sobre isso? Lucas 23, 54 a 56. Era o dia da preparação e começava o sábado. Qual é o dia da preparação segundo a Bíblia? O sexto dia. Era o dia da preparação, o sexto dia. Começava o sábado. O pôr do sol estava se aproximando. Continue o texto. Versículo 54, agora 55. E as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Aqui o texto diz de que entre as mulheres que haviam vindo da Galiléia, Maria estava com eles. Volte a sua Bíblia para Mateus capítulo 27. Mateus 27, versículo 55. Página 29. Página 29, você em casa, eu não sei qual é a paginação da sua Bíblia, mas eu estou lendo Mateus capítulo 27, versículo 55. Certo? Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Você percebe que Maria, a mãe de Cristo, estava aqui entre essas que haviam vindo seguindo a Jesus da Galiléia? Eu queria dar um tempinho, nesse momento de intervalo, para que você refletisse um pouco, novamente, em Lucas 24. Volte para o texto de Lucas e nós vamos, depois do intervalo, refletir um pouquinho mais em Lucas 23, 54 a 56. Não 24, 23, 54 a 56. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com esse tema. No próximo bloco... Pastor, eu vou me levantar, mas eu confesso que não vai ser fácil para mim. Como eu acredito que não deva ser fácil para nenhuma outra pessoa aqui que não tenha esse comportamento. Porque isso envolve muitas mudanças pessoais e profissionais. Ok, amigos, estamos de volta nesse segundo bloco do programa Bíblia Fácil, hoje sobre o tema o sábado. E ao findar o último bloco, nós falamos sobre Lucas 23, 54 a 56, onde a Bíblia diz que várias mulheres que haviam vindo com Jesus da Galiléia haviam descansado no sábado segundo o mandamento. Maria é um exemplo para todos nós. Um exemplo não só como mãe, como educadora que foi, porque Jesus aos 12 anos já discutia com os doutores em termos de religião, e ele não frequentou uma sinagoga para isso, ele aprendeu com Maria, e é um exemplo na observância à lei de Deus, inclusive o sábado. Agora vem uma pergunta. Maria guardava o sábado, ensinou Jesus a guardá-lo, Jesus guardou como nós lemos, e após a morte de Cristo, o sábado foi abolido? O sábado foi cancelado na cruz? Será que após a morte de Cristo não precisamos mais guardar esse mandamento, que é o quarto? Eu posso escolher um dia da semana para guardar? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz a esse respeito? Que dia o apóstolo Paulo observava? Vamos para o livro de Atos. Você está em Lucas? Adiante um pouquinho para Atos, capítulo 17.
Atos capítulo 17, na página 113. Página 113. Você que está em casa, eu não sei a paginação da sua Bíblia, mas o doutor Lucas foi quem escreveu o livro de Atos. E aqui no capítulo 17, verso 2, nós lemos se Paulo guardava o sábado ou não. Encontraram? Então leiam comigo. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Vire uma página da sua Bíblia. Atos 18, versículo 4. Atos 18, verso 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. A Bíblia é clara em dizer de que que Paulo, guardava o sábado. Quando Paulo se converteu? Paulo não se encontrou com Jesus durante o ministério de Jesus. Cristo foi crucificado no ano 31, na Páscoa do ano 31, e Paulo só se converteu depois do ano 34. Porque foi no ano 34 que um dos 7 diáconos da igreja primitiva, chamado Estevão, foi apedrejado. E o livro de Atos diz que quando Estevão foi apedrejado, deixaram as vestes de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo. E é esse Saulo que no capítulo 9 de Atos vai se encontrar com Jesus Cristo e se tornar o apóstolo Paulo. Se encontrar com Jesus em visão. Ele teve uma visão de Jesus. Então Paulo, que se converteu mais de 3 anos depois da morte de Cristo, continuava a guardar o sábado. Você acha que o maior teólogo do Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo, não sabia que o sábado havia sido abolido na cruz? É claro que Paulo saberia se o sábado tivesse sido abolido. O detalhe todo é que o sábado nunca foi abolido. E sabe por que não foi? Porque o próprio Cristo declarou em Mateus 5, 17 e 18, e nós já lemos esse texto com vocês. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Nenhum i ou um tio da lei jamais passará até que tudo se cumpra. Josi. Pastor, como eu já falei antes, eu sou católica e na Igreja Católica costuma ter missa sempre, né? Mas assim, o dia guardado é o domingo. O senhor poderia falar a respeito disso? Por que a Igreja Católica passou a guardar o domingo e não o sábado? Muito boa a sua pergunta. Por que a cristandade, e eu aproveito a pergunta dela para me referir à cristandade de uma forma em geral. Por que a maioria dos cristãos hoje repousa no primeiro dia da semana, no domingo, e não no sábado? Esse é um acontecimento histórico, essa transição do sábado para o domingo. Roma foi a primeira responsável por essa mudança. Roma foi governada por muitos anos pelos imperadores. E na época dos imperadores, havia um imperador chamado Constantino, que reinou em Roma no início do 4º século. E no dia 7 de março do ano 321 de nossa era, depois de Cristo, esse imperador Constantino, ele baixou um decreto. O que dizia o decreto? Que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem em que dia? No venerável dia do sol. Por que o imperador romano começa a ensinar as pessoas a descansar no dia do sol, o primeiro dia da semana? E para você que é professora da língua, cada dia da semana no inglês é uma homenagem a um astro. E o domingo é o Sunday. Você confirma, professora, para mim essa informação? Positivo. Sunday significa domingo. Sun é do sol e day dia. Então, dia do sol. Sunday. Com quem os romanos aprenderam a santificar o domingo? Foram com os persas. Porque a Medopérsia dominou o mundo do ano 539 a.C. até 331 a.C.
E quando a Medopérsia dominou o mundo, havia uma seita dentro dos medopersas chamada de mitraísmo. E os mitraítas foram os primeiros a separar o primeiro dia da semana como um dia de adoração. Eles adoravam ao Deus Sol no primeiro dia da semana. Agora Roma copia isto e começa a ordenar que todos os romanos santifiquem ao domingo. No ano 364, veja que esse decreto foi do ano 321. No ano 364, aconteceu um concílio da igreja. E nesse concílio, a igreja romana pega uma lei civil e a torna eclesiástica. E a partir de 364, aquilo que era civil se torna eclesiástico e a igreja passa a ensinar a santidade do domingo. Então, historicamente, foi isso que aconteceu. Silvia. Pastor, e para a igreja, qual a vantagem de fazer essa mudança? Lembra que no início desse programa eu disse para vocês de que o diabo odeia a lei de Deus? Perfeitamente. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e você que está em casa, no livro do profeta Daniel. Eu queria ler uma profecia extraordinária com vocês. Vamos para o Velho Testamento, Daniel capítulo 7, na página 594 do Antigo Testamento. Eu não sei qual é a página na sua Bíblia, mas Daniel capítulo 7 tem uma extraordinária profecia que eu queria ler com vocês. Encontraram Daniel capítulo 7? Leiam comigo o versículo 25. Daniel capítulo 7 está falando de um poder que atuaria contra Deus. E o verso 25 diz assim, que esse poder proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo e cuidará em mudar o quê? Os tempos e a lei. Que poder mudou os tempos e a lei? Os tempos foram mudados? Foram. A lei foi mudada? Foi. Em que dia hoje o mundo celebra o início de cada dia? Meia-noite. Não mais no pôr do sol. Mexeram no tempo? Mexeram. Mexeram na lei? Mexeram. Como a lei foi mudada? Trocando-se o quarto mandamento, que requer a observância do sábado, pela observância do domingo, que é o primeiro dia da semana. Então, o que nós estamos vendo hoje é um cumprimento profético de um ataque que o próprio Satanás faria contra a lei de Deus. Então, a lei de Deus foi alterada por influência de Satanás, a começar pelo Império Romano, e isso hoje se alastrou pela cristandade. O Novo Testamento contém 9 vezes a expressão primeiro dia da semana, que é o domingo. Mas em nenhuma destas 9 vezes que a Bíblia registra o domingo, chamando não de domingo, mas primeiro dia da semana, em nenhum deles diz que esse dia é santo ou que merece ser separado para algum tipo de adoração. Silvia. Perfeito, ficou claro, obrigada, pastor. Agora, a igreja em si não tem nenhuma vantagem, ou política, ou qualquer vantagem, né? Não há esse ganho para a igreja mudando do sábado para o domingo. Não há algum interesse nessa mudança, um interesse comercial ou político? Talvez a sua pergunta seja a mais difícil que foi feita em todo o programa até aqui. E como pastor, eu tenho que ser franco e verdadeiro. Sem querer ofender ninguém, porque esse não é o nosso objetivo nesse programa. Mas se eu faltar com a verdade para com vocês e para com as pessoas que nos assistem em casa, o Apocalipse diz para mim no finalzinho da Bíblia, de que se eu não apresentar o seu torcer o que está escrito nesse livro, eu vou perder a minha salvação.
eu não quero perder a minha salvação ensinando algo errado. E eu não posso comprometê-la olvidando a verdade. Se você me perguntar assim, por que essa transição ocorreu? E por que as pessoas guardam domingo e não sábado? É porque, infelizmente, Satanás usou a própria igreja cristã para transformar a verdade de Deus em mentira. Quando a igreja romana, no quarto século, declara que o primeiro dia da semana é o dia santo, hoje toda a cristandade, e você talvez que está me ouvindo agora seja um cristão, um católico, um evangélico, primeiro fica bem claro para você de que igreja não salva ninguém. Porque quem salva é Jesus, igreja não salva. Mas se a tua igreja está ensinando você que o domingo deve ser um dia de adoração, um dia a ser santificado, eles estão fazendo isso sem a autorização da Bíblia. O que a igreja ganha com isso? Ela não ganha. Ela está participando de um engano satânico. A igreja não ganha. Pelo contrário, os membros perdem. Nós estamos perdendo. Perdendo porque o mundo está ignorante dessa verdade. Como que você pode estabelecer a santidade do domingo sem um texto da Bíblia para afirmar isso? Como que você pode dizer que o sábado não é mais o dia santo, se eu posso dar para você 104 textos na Bíblia que falam da santidade do sábado? A pergunta é, de que lado você vai ficar? Vai ficar do lado da tradição, que adora, que prega a santidade de um dia que não tem nada de santo na Bíblia, e o domingo não é mau, é um dia bom como qualquer outro dia, mas nós não podemos, como cristãos, olvidar a verdade de que o sábado é o dia santo. E se eu esquecer da santidade desse dia, o que diz Tiago 2,10? Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Não adianta eu, como pastor, vir para a televisão e pregar para você que é pecado adulterar, que é pecado roubar, que é pecado matar. Eu tenho que fazer isso, mas eu não posso faltar com a verdade. Eu tenho que pregar toda a Bíblia, toda a lei de Deus. E dentro da lei de Deus há um quarto mandamento que diz que o sábado é sagrado. Você pode não aceitar isso, e Deus respeita isso. Você pode dizer que isso é mentira, Deus te respeita. Mas uma coisa você não vai poder dizer, de que você não conhece a verdade. E nós chegamos no momento do nosso estudo aqui, onde o nosso compromisso é com a Bíblia, desde o início, em que vocês estão se deparando com a verdade. E uma vez que vocês conhecem a verdade, vocês deixam de ser ignorantes dela. E por isso nós precisamos tomar uma posição. Cleide. Só uma constatação de que tudo, a resposta está na Bíblia. Eu não fui igreja, fui em escola mesmo. Eu aprendi, até passei isso para Josi outro dia, que sim, a mudança do sábado foi um interesse político, um interesse financeiro por conta da Igreja Católica. Eu aprendi isso, que os reis, imperadores como Constantino, queriam que os seus servos trabalhassem, mas, além do que trabalhavam, e em troca disso eles davam terras, ouro à igreja, para a igreja convencer aos seus seguidores que eles poderiam sim trabalhar aos sábados. Ok. Eu não sei qual é a fonte que você aprendeu, qual o livro, e não questiono isso, mas eu queria colocar mais uma visão para você. O porquê dessa mudança. Quando Constantino começou a dominar em Roma, ele queria que todos estivessem sob o seu poder. Ele não queria ninguém de fora. Acontece que havia um grupo de pessoas que não se conformavam com as leis, com a idolatria do sistema romano, que fazia do seu imperador um deus. E Constantino, para conseguir a unificação do Império Romano, ele tentou unir os pagãos aos cristãos. Os cristãos repousavam no sábado. Os pagãos
no domingo, em homenagem ao sol. O que fez Constantino? Ele chamou a igreja cristã, que guardava o sábado, para guardar o domingo. E através do domingo, ele conseguiu a união do cristianismo com o paganismo. A maioria dos cristãos cederam e passaram a guardar o domingo, já no quarto século. Mas em toda a história, Deus tem um povo de que não se sujeitou às tradições humanas, mas ficou com a verdade divina. Em cada século da história, Deus teve um povo. Por isso, meus amigos, você que está participando conosco desse estudo, a nossa intenção não é ferir ninguém, não é magoar ninguém, mas o nosso compromisso é com a verdade. Como que eu posso olvidar para você o fato de que a cristandade está pisando no mandamento de Deus, que é o sábado? Mas, pastor, isso não é salvação pelas obras? Quem disse que é? Nós nunca dissemos isso. Nós já aprendemos aqui que salvação é de que forma? Pela graça. Mas o juízo é pelo quê? Pelas obras. E se eu guardo os 9 mandamentos e não guardar o sábado, de que vai me adiantar? Eu não sou salvo por eles. Mas quando Cristo me salva, uma evidência de que eu fui salvo é a observância que eu faço de todos os mandamentos, inclusive o sábado. Nós temos apenas alguns segundos e precisamos encerrar esse programa. Mas eu queria falar primeiro com vocês aqui. A princípio pareceu muito fácil estar sentado aqui, não? Mas vocês já me disseram aí nos corredores de que não é tão fácil ficar sentado aqui. Sabe por que não é? Porque a Bíblia é revelada. E toda vez que a verdade for exaltada, você precisa tomar uma decisão. Você pode dizer sim ou não a cada verdade que a Bíblia apresenta. E eu tenho um convite para fazer a vocês. Depois desse estudo, eu não sei quantos de vocês, mas existe alguém aqui, entre nós, que quer tomar a decisão agora, de a partir de hoje, buscar santificar o sábado e guardar todos os 10 mandamentos, como a Bíblia pede, não como forma de se salvar, mas como expressão de sua gratidão pela salvação que Cristo te ofertou na cruz do Calvário. Alguém quer ficar de pé e dizer isso? Pode. Pastor, eu vou me levantar, mas eu confesso que não vai ser fácil para mim. Como eu acredito que não deva ser fácil para nenhuma outra pessoa aqui que não tenha esse comportamento. Porque isso envolve muitas mudanças pessoais e profissionais. Mudanças estas que são possíveis, quando nós realmente assim desejamos. Porém, existe acredito eu, um período para essa transição, porque nós temos compromissos assumidos com pessoas e conosco, né? Então esse comprometimento também é uma responsabilidade, e simplesmente agora virar as costas para todos esses compromissos e responsabilidades de um dia para outro, confesso que para mim não é possível. Mas a médio e curto prazos, a médio e longo prazos, não muito longos, né? Eu o farei, com certeza. Permaneça de pé, Silvia, como um exemplo de alguém que está tomando uma decisão. Está sendo humilde, inclusive, para confessar um desvio, uma desobediência ao mandamento, né? E pedindo a Deus a sua compreensão para comigo, para aceitar e me ajudar nessa nova mudança. E você está certíssimo na sua observação. Quando eu falo de tomar uma decisão pela santidade do sábado,
Eu não quero dizer que no próximo sábado eu já estarei dentro de uma igreja santificando. Mas eu vou tomar essa decisão no coração. E vou, a partir de hoje, me preparar para que eu tenha condições de chegar a observar o mandamento como Deus o pede. Josi. Pastor, eu estou achando maravilhoso esse estudo. Eu confesso que, como católica, uma das coisas que eu sempre senti falta, e assim, eu sempre admirei vocês evangélicos pelo conhecimento profundo que vocês têm da Bíblia, mas como eu já falei anteriormente, eu estou achando muito válido todos esses dias que nós nos reunimos, que nós estudamos a respeito da Bíblia, os ensinamentos que o Senhor tem nos passado, mas assim, eu sinto a necessidade íntima de fazer um estudo mais aprofundado a respeito da Bíblia. Eu quero, eu mesma, fazer uma leitura mais detalhada, com mais calma, para que eu possa tomar as minhas decisões. Você está correto na sua ideia, e você representa um grande grupo de pessoas que têm dúvidas ainda sobre o assunto. Aqui nesse programa nós estamos dando o start. E alguns de vocês já têm uma bagagem para dizer sim e aceitar. Porque de fato não é a primeira vez que ouvem sobre o tema e já sabem que é isso. Mas a pergunta para aqueles que ainda estão sentados é: eu vou dar mais uma chance para vocês que estão sentados. Alguém quer se comprometer com Deus agora ainda e ficar de pé? Deus seja louvado. Amém. Por que eu tenho que fazer isso agora? É porque eu não sei, Júnior, Lu, Cleide, eu não sei, você pode ter as suas dúvidas, o argumento é, eu não sei se eu estarei vivo amanhã. Eu posso dar para vocês uma semana para vocês pensarem? Jamais. Eu posso dar para vocês para pensarem até amanhã? Jamais. Sabe por quê? Porque eu não sei o dia de amanhã. Eu sei o agora. Se eu tomo essa decisão agora, a minha fé está selada com Cristo por uma decisão racional. Pode ser que eu demore um tempo para entender e observar o sábado. Deus vai compreender. Mas a decisão racional, ela está sendo tomada. E você não está dizendo não para mim. Você não está dizendo não para um programa de TV. Você está dizendo não para o Espírito Santo, que está aqui desde o momento que a gente entrou nesse local. É para Ele que você está dizendo. O desejo do céu é a sua salvação. Mas eu disse uma vez e vou repetir para vocês. Ninguém vai para o céu empurrado. Você tem que querer ir. Você tem que desejar. Se você pensar nos obstáculos que o diabo vai colocar no seu caminho, você nunca sairá do lugar. Mas se você pensar que há um Deus grandioso, que pode abrir o mar vermelho em pleno século XXI, você não tem medo de tomar decisões, porque você confia nesse Deus. E talvez eu esteja falando com alguém em casa agora, que depois desse estudo, também tem o desejo de tomar a decisão. Eu quero convidar você a tomar essa decisão agora. Você pode ficar de pé aí na sua casa. Você pode fechar os seus olhos e orar a Deus e dizer que você entendeu essa mensagem e que você está tomando a sua decisão. Isso é maior do que igreja. Isso é maior do que religião. Isso é a Bíblia. Isto é você e Deus. É nós que precisamos tomar essa decisão. Por isso a minha oração é para que nós façamos essa decisão, enquanto a porta da graça, a porta do céu, encontra-se aberta, chamando por mim e por você. E eu não sei quanto tempo mais ela ficará aberta, nem quanto tempo mais Cristo vai apelar ao seu coração. Mas que Deus abençoe João, que Deus abençoe vocês nessa decisão. Nós queremos o melhor de vocês. Deus quer o melhor de vocês. E a vida é assim. Todos os instantes nós estamos fazendo escolhas. Nós morreremos fazendo escolhas. O importante é que elas sejam acertadas. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar.
Pai Santo, muito obrigado porque a Tua Palavra nos esclarece nesta hora as verdades que precisamos compreender. Verdades essas talvez que ficaram sepultadas por muito tempo e não as conhecíamos. Obrigado por essas decisões que estamos testemunhando nessa tarde e nós confiamos inteiramente que o Senhor vai conduzir essas pessoas na obediência à Tua lei, no serviço dedicado ao Senhor. Obrigado por esses que em casa estão nos assistindo e nesse momento também estão de pé, tomando sua decisão. Queira abençoá-los e que eles tenham o poder dos altos céus para fazer a coisa certa conforme a Tua orientação. Oramos ao Senhor também por esses que nos assistem e que não se levantaram, por esses que estão nesse estúdio e não se levantaram, porque o Senhor os ama, o Senhor tem planos para eles e nós queremos pedir que uma porção dobrada do Teu Espírito seja derramada sobre todos nós, para que façamos as escolhas certas, porque Cristo está voltando e nós precisamos estar prontos para recebê-lo em glória e majestade. Dai-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Que Deus o abençoe. Na semana que vem estaremos juntos para mais um tema. Até lá. Ontem a Darley estava comentando a história dela, eu vi nela muito do que eu vivi, embora eu não tenha seguido em frente na minha decisão de me batizar. Então eu vi no que ela falou ontem, muito das coisas que eu vivi. Então eu tenho medo de tudo isso, porque foi uma época que eu sofri muito. Não assim que eles tenham me agredido, que eles tenham feito, que eles fizeram tempo, mas assim, aquela questão psicológica ficou muito forte comigo. Porque eles bateram de frente comigo mesmo, por muito tempo. Sabe? De dizer que eu tava magoando eles, que eu tava decepcionando. Umas coisas assim. Então... Eu entendo, Ludmila, perfeitamente o momento que você está passando. E é o Espírito Santo quem traz esses conflitos para a nossa vida. Agora, permite dizer uma coisa para você com muito carinho. Os homens e as mulheres de Deus do passado, eles não perderam famílias, empregos, posições. Eles não perderam isso. Sabe o que eles perderam? Eles perderam a vida. Sabe o que nós precisamos hoje? De cristãos convictos, que se preciso for, sejam dispostos a depor a vida por amor a Cristo. Se você pensa que o caminho da salvação é fácil, você está enganado. Se você acha que ser salvo é fácil, você está enganado. Porque existe um inimigo aí, o diabo, que vai fazer de tudo para tirar vocês do caminho. E ele vai fazer de várias formas, porque eu sei, porque eu lido com isso há 27 anos. Primeiro ele vai colocar dúvida na sua cabeça. E vai dizer assim, não, isso é interpretação adventista. É? Leia os 9 textos sobre o domingo na Bíblia e diga se eles dizem que é para santificar. Leia os 104 sobre o sábado e veja se eles não estão pedindo para santificar. Não é problema de dúvida na cabeça. Ele vai colocar a família contra você. E eu conheço histórias de famílias que expulsaram de casa, como aconteceu com Darleide. Você vai perder emprego. Eu perdi meu emprego quando eu aceitei o sábado. Eu fui mandado embora do trabalho que eu tinha. Eu precisava dele, mas eu fui mandado embora. O diabo não quer você no céu. E o diabo vai fazer de tudo. Se ele não conseguir colocar uma dúvida, ele vai pôr um parente contra você. Se não, ele vai te amarrar financeiramente. Ele vai te amarrar de todos os jeitos. Agora, uma coisa vocês aprendam. Vocês só darão um passo nessa direção se vocês disserem assim, isso é a verdade bíblica? Eu quero estar com Deus e o resto não interessa. Eu vou enfrentar. Eu me anulava muito por conta dos outros. E a minha experiência e a minha maturidade trouxeram, acredito que essa sabedoria para mim, que eu tenho que amar a todos, mas a mim primeiro. Então deixar de tomar uma decisão que é boa para mim, por causa dos outros, não é a decisão mais inteligente. Você quer ver uma coisa dentro da sua fala? Eu já estudei a Bíblia, vou dar a palavra para você. Eu já estudei a Bíblia com várias pessoas que disseram assim para mim finalmente. Falaram assim, pastor, eu não posso aceitar essa verdade. Sabe por quê? Porque a minha mãe que já morreu,
voltou e disse para mim que eu não posso sair da minha igreja. Porque se eu começar a guardar o sábado, eu estou contrariando e magoando ela. Meus amigos, quem já morreu pode vir aqui dar a opinião dele? Não pode. Mas o diabo está disposto a fazer isso. Ele vai colocar de tudo no caminho de vocês para que vocês não decidam. Essa é a realidade nossa. E estamos aqui para entender essa realidade. A nossa preocupação aqui é com o bem-estar de vocês e não é presente. Porque se fosse a nossa preocupação, viu, Jati? Com o seu bem-estar presente, a gente só dava o Servisa para você, mas não dava a Bíblia para você. A nossa preocupação é com o bem-estar eterno de vocês. Porque depois dessa vida tem uma vida além. E se vocês não se prepararem, se eu não me preparar, nós não vamos ser salvos, meus amigos. Tem um diabo aí fora, querendo atrapalhar tudo, querendo levar as pessoas para o inferno. Nós estamos aqui para conhecer a verdade. Agora, alguns de vocês tomarão as decisões diante das câmeras. Louvado seja Deus por isso, outros não tomarão. Mas nós vamos orar por todos, como acabamos de orar. Por todos. Mas o que eu não quero é que você saia daqui dizendo assim, pastor, eu não entendi isso. O senhor pode me explicar de novo? E eu vou explicar. Porque eu não estou preocupado com a audiência de programa, eu não estou preocupado com eles, eu estou preocupado com as pessoas que estão aqui dispostas a estudar a Bíblia com a gente. No próximo sábado... Quando o senhor fala em igreja, o senhor se refere a um lugar físico, é isso? Nem sempre. Essa é a minha dúvida. Porque existem muitas pessoas que podem ser autodidatas, estudarem a Bíblia sozinhos, né, e seguirem o que está aqui. Essas pessoas estão fazendo, vamos chamar assim, de auto-igreja?